Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um assunto aqui com vocês mais voltado para quem já reprovou na prova da OAB. É um tema muito importante porque, como nós sabemos, o índice de reprovação no exame de ordem é muito grande. E acontece que algumas pessoas acabam ficando tão abaladas com a reprovação que elas acabam até desistindo da prova, ou o psicológico fica tão abalado que isso envolve mais reprovações, porque elas vão para a prova já com medo e acabam não conseguindo desenvolver todas as suas habilidades que aprendeu durante os estudos. E isso acontece muito, mas é muito mesmo. Tanto que você vê que às vezes a pessoa reprova uma vez, mas ela sabe toda a matéria, todo o conteúdo ali que estudou, chegou na hora da prova não conseguiu botar em prática. E isso daí vai gerando medo e essa pessoa estuda novamente e acaba reprovando novamente. Então eu quero passar algumas dicas para você não ficar abatido caso isso já tenha acontecido com você. E eu não quero que você ache que eu estou pagando de coach aqui não, porque não é bem isso não. Eu só vou passar dicas que são dicas que os próprios psicólogos que dão. Então eu estou falando com vocês com base em estudos aqui. Não é nada inventado da minha cabeça, é estudos e experiências vividas e também de colegas que passaram por situações parecidas. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre como lidar com reprovações passadas. Como eu disse, nós temos um índice muito alto de reprovação. E por que que isso acontece? Primeiro, porque criaram a prova da OAB como um monstro. A prova da OAB hoje ela é comparada como um monstro de 7 cabeças ali. Então as pessoas elas já vão para a prova com o psicológico abalado, pensando nisso. A prova da OAB gera muitas reprovações, é muito difícil. Mas pelo contrário, a prova da OAB não é esse monstro de 7 cabeças. E eu digo que 80 a 85% da sua aprovação está envolvida com o seu psicológico. Porque não adianta nada você saber tudo, você ter estudado tudo e ter aprendido tudo e chegar na hora da prova, dar aquele famoso branco. Por quê? Porque você está com aquele nervosismo. Então bota na sua cabeça que a prova da OAB não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. As pessoas criaram esse monstro sem necessidade alguma. E acontece que quando alguém reprova, a pessoa fica tão abalada porque ela começa a se comparar com um colega que passou de primeira. Aí ela fala: nossa, eu estudei tanto e aí fulano que não estudou nada conseguiu passar e eu não consegui passar. Primeira coisa, às vezes ele passou porque ele fez uma estratégia melhor que a sua. Ele usou uma excelente estratégia. Segundo, você nunca vai saber se a pessoa está estudando mesmo ou não. Você não está 100% das 24 horas diárias com ela. Então, para de ficar comparando o seu bastidor com o do seu colega. É isso mesmo. Para de ficar comparando o seu bastidor com o do seu colega. Ah, Yuri, o que é comparar meu bastidor? O que é comparar é a sua área ali de estudo, as suas horas de estudo, a sua estratégia de estudo. Você pode até verificar qual estratégia o seu colega está usando e tentar usar com você, mas não se sinta mal se a estratégia que ele está utilizando não funcionar com você. Se a técnica de estudo que ele utiliza não funcionar com você. Você não pode comparar, porque cada um tem um jeito, cada um estuda melhor de uma forma. Então, você não pode ficar se comparando, porque a partir do momento que você reprovou na prova da OAB, se você ficar comparando a sua vida com aquela pessoa que passou, você vai se sentir pior. Você não vai ficar melhor. Então, reprovou, aconteceu o pior que é reprovar ali, relaxa, respira fundo. A prova da OAB, como eu sempre digo, não só a prova da OAB, qualquer tipo de prova, ela não é maior do que você, ela não é maior do que você. Você é maior do que qualquer tipo de prova e você não pode ficar
abalado ou abalada porque ter reprovado. Eu sei que é chato, eu entendo, eu sei mesmo que isso daí é muito chato, porque você vai ter que voltar para os estudos para daqui a alguns meses fazer a prova novamente, enquanto a galera da sua turma tá lá pegando já a carteira da OAB. Mas para com essa comparação. Não fique olhando para o gramado do próximo ali, porque senão você sempre vai ver o gramado do próximo mais verde. Então, olhe para o seu, volte a regar, não deixe essas plantas do seu gramado apodrecerem porque você está de luto aí por ter reprovado. Não deixe. O luto da prova da OAB é um dia. Você descansa aquele dia, tira aquele dia para pensar. Depois você pega e volta a estudar. Porque se você deixar um luto prolongado, você vai acabar se acostumando com aquele luto e você vai ficar desanimado, vai ficar desanimada cada vez mais. Então, bota isso na sua cabeça. Não fique se comparando com o outro, não fique de luto muito tempo. Reprovar é chato, lógico que é chato, mas você vai conseguir dar a volta por cima. Então, por isso que eu quis trazer algumas dicas, que são dicas de psicólogos voltados para a área dos estudantes, e eu quero passar isso para vocês, para que vocês botem isso na sua cabeça, porque ajuda. Eu já vi gente, eu tenho colegas que passaram por situações desse tipo e deram a volta por cima. Então, eu vou passar dicas aqui para vocês, para que vocês botem isso no papel, e se acontecer de você reprovar, ou se você já reprovou, você tome isso como uma lição, para você melhorar cada vez mais. Eu quero que vocês entendam, antes de eu começar a passar as dicas, é que o grande segredo da sua aprovação após a sua reprovação é manter a sua rotina de estudo. É você continuar, você tem que dar continuidade. Lembra que eu falei que você não pode ficar no luto eterno aí, um dia já é bastante? Exatamente por isso, porque se você entra num luto aí de vários dias, você vai perder aquela habilidade que você conquistou de criar uma rotina de estudo. E ter uma rotina de estudo, você ter criado uma rotina de estudo é uma ótima habilidade, é uma habilidade enorme. Então, você não pode perder essa habilidade. Você tem que voltar rapidamente para os seus estudos e vai por mim. Se você não foi aprovado ou aprovada agora, é porque não era a hora. Você precisava amadurecer. E uma reprovação, ela amadurece a pessoa. Ela vai te fazer bem lá na frente, porque você vai ver que às vezes você não estava preparado. Você não estava preparada. Então, a reprovação, ela pode ser grandiosa na sua vida. Não estou falando aqui que reprovar é bom, lógico que não. Mas esse mal pode vir para o bem. Então, você tem que tentar tirar o melhor, por mais terrível que seja uma coisa, você tem que extrair ali o que seja bom, que ali pode ter uma coisinha boa. Então, talvez você não estava preparado ali, você não estava preparada para aquela aprovação. Então isso pode te amadurecer, a reprovação pode amadurecer você e você pode aprender novas habilidades, e depois de passar um sufoco desse, às vezes é tão bom porque o seu psicológico acaba ficando treinado. Novamente, eu não estou falando que reprovar é legal, que reprovar é bom, só estou falando para você extrair ali alguma coisa de bom dessa reprovação. Então, agora eu vou passar as dicas para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a chave para sua aprovação depois da reprovação é seguir de cabeça firme e dar seguimento à sua rotina de estudos. E a primeira dica para você é: entenda que a reprovação não é o fim do mundo. É isso mesmo, ela não é o fim do mundo. Você não pode deixar que essa prova te deixe abalada, que seu mundo acabou. Nós, não é de agora, sempre vivemos a cultura que vitória é a melhor coisa do mundo. Você sempre tem que ser um vencedor ali naquele exato momento que você tenta uma coisa. Óbvio que vitória é maravilhoso. Você precisa vencer na vida, mas
você tem que entender que cada um tem a sua hora. Às vezes não era o seu momento ali, você precisava amadurecer para ser aprovado, para ser aprovada no exame de ordem. Então não fique se culpando por você não ter conseguido. Se você estudou, você fez as coisas certas ali e chegou na hora da prova, o seu psicológico ficou abalado, não se culpe. Isso daí é muita pressão, eu sei que é muita pressão. Então você tem que aprender a lidar com essa pressão para a prova da OAB. Você não pode se deixar levar por pressão de familiares, de amigos, de colegas de trabalho. Você não pode. Então entenda que a prova da OAB não é o fim do mundo. Vencer é maravilhoso, você vai vencer. Você vai vencer. Só que talvez agora não fosse o seu momento. Essa coisa que você está vivendo, de ter acabado de reprovar, pode não ter sido o momento para você ser aprovado, ser aprovado. Talvez você precisava amadurecer. E com a reprovação, com a derrota, você vai amadurecer. A derrota, ela faz você ficar grandioso. Ela te faz grandiosa. Então bota isso na sua cabeça, que você não pode ficar abalado, abalada por não ter passado naquele momento, não ter sido aprovado, talvez com a maioria dos seus amigos. Muitos, às vezes, passam e não estão preparados. Então, talvez a reprovação venha para lhe ensinar alguma coisa. E eu digo isso porque eu já vi gente extremamente inteligente e não ter conseguido passar. Primeiro, não usou um método bom de estudo, acabou estudando totalmente errado, estudando 17 matérias, e por mais que ela fosse inteligente, ia dar errado, não ia conseguir. Ou outros fizeram um método, estudaram da forma correta, mas chegaram na prova, ficaram tão abalados ali com o psicológico e não conseguiram. E hoje, essas pessoas, elas falam que aquela reprovação valeu a pena até. Eles atrasaram aí 6 meses de profissão, que já tinham se formado, então atrasaram 6 anos de profissão como advogados, para poder ter que estudar novamente, para conseguir a carteira da OAB e poder exercer a profissão. Mas eles, no final, ficaram até satisfeitos. Por quê? Porque eles amadureceram nesse processo. Eles até falaram que se tivessem pego a carteira naquele momento, eles não iam saber o que fazer. Então, esses 6 meses a mais que eles tiveram que estudar, eles foram até tomando como base, vendo ali como o comportamento de advogados, estudando ali para saber como que é a vida de um advogado. Eu não estou falando que você ficar atrasado é maravilhoso, eu quero só que você entenda. Eu repito isso, que eu quero que vocês entendam que reprovar não é bom, mas pode ser bom, que é extrair, é porque muita gente acaba não sabendo interpretar a fala de forma correta. Então eu quero que vocês entendam. Reprovar não é legal, mas você pode extrair uma coisa boa dessa reprovação, que é o amadurecimento. Entenderam o que eu quis dizer? Então bota isso na sua cabeça, porque isso é muito importante mesmo. As pessoas, elas vivem num conto de fadas que dizem que você só precisa vencer, você só vai vencer. Se você tiver um deslize, você não vai ser ninguém na sua vida. É aquilo, né? Acerte 10 vezes e você não vai receber nenhum elogio. Erre uma vez e você vai ser criticado pelo resto da vida. Então não leve isso para sua vida, dessa questão de ser criticado o resto da vida. E outra coisa, só receba dicas de quem já construiu algo, de quem já passou por uma situação próxima à sua, ou tenha experiência na área próxima à sua, que conseguiu dar a volta por cima. Não leve críticas de quem não está vivendo o que você já viveu. Críticas construtivas servem para você ouvir de quem já passou pelo que você está passando e conseguiu dar a volta por cima. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Não entenda a prova da OAB, a reprovação ali, como um fim do mundo, porque não é.
Isso aí é o início de um amadurecimento seu. A segunda dica é lide com as emoções das suas reprovações. É isso mesmo, você não pode ficar levando isso para o resto da sua vida. Lembra, tira o melhor do pior. A reprovação foi a pior coisa que aconteceu na sua vida, mas retira o melhor. O melhor de uma reprovação é o que? O amadurecimento. E você vai chegar no dia da prova, você não pode, hipótese nenhuma, pensar, nossa, eu reprovei na última vez, provavelmente vou reprovar. Tira isso da sua cabeça, porque se você entra numa luta com negatividade, você vai perder. Você não vai vencer. No dia que eu fui fazer a prova, tinha 2 alunos conversando, eu não conheço esses alunos. E um deles chegou, eu já reprovei 2 vezes, provavelmente eu não vou passar novamente. Eu não sei se ele passou ou não, mas pela lógica, com certeza ele não iria passar, porque ele já entrou ali para fazer a prova como um derrotado, com um pensamento negativo. E o pior, quem estava próximo ouve aquilo, acaba absorvendo, porque as pessoas elas não sabem extrair o melhor e deixar o pior de lado. Então elas acabam absorvendo tudo. Pessoas que absorvem tudo, chegou ali já ouvindo isso, fala, caraca, a prova da OAB é difícil mesmo, o cara ali já reprovou 2 vezes e nem está confiante. Por mais que tenha estudado tudo de novo, não está confiante. Então, as pessoas acabam absorvendo isso. Isso é péssimo. Primeiro que a pessoa, no dia da prova, falar uma besteira dessa para as outras pessoas ouvirem, isso daí já é péssimo. O que aconteceu comigo? Eu cheguei e absorvi o que me interessava, que é, ele provavelmente está fazendo alguma coisa de errado. Porque, por mais que muitos reprovem, muitos também são aprovados. Nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, então alguma coisa ele fez de errado. Não é... A prova da OAB é para todo mundo pode conseguir passar, basta estudar da forma correta e manter o psicológico num lugar. Então, bota isso na sua cabeça, você não pode ter esse pensamento negativo, porque se você entra ali para fazer a prova já com pensamento negativo, você não vai conseguir, porque seu psicológico já está bloqueado. Então, entenda isso, não leve esses pensamentos negativos no dia da prova. Esqueça de tudo. Na hora da prova, você vai chegar e eu sou uma pessoa mais experiente, você vai ter esse pensamento. Agora você entende mais a dinâmica ali da prova. E, novamente, isso não é não é falas de coach, não. Eu não estou passando por coach aqui, não. Só quero que vocês entendam isso. Isso é tudo com base em alguns estudos de psicólogos e até mesmo de advogados e juízes que passaram por situações parecidas. Inclusive, tem um juiz que ele reprovou 3 vezes no exame de ordem e depois ele tentou a primeira vez para a prova para juiz e foi reprovado. Depois de 6 anos ele conseguiu passar. Eu não estou falando que você precisa ter esse tanto de tempo, ainda mais para a prova da OAB. A prova da OAB não exige esse tipo de estudo. Não estou comparando a prova da OAB com a prova de juiz, até porque uma prova de juiz, ali você tem concorrente, além de ser você contra você, pelo seu psicológico, você tem você contra o seu concorrente ali. Mas a prova da OAB é você contra você. Veja que a prova da OAB é muito mais tranquila, porque é você contra você, você não tem concorrente. Se você fizer 40 pontos e o outro ali fizer 80, vocês vão passar da mesma forma, serão advogados. Lógico, estou falando da primeira fase, ainda tem a segunda fase. Então, lide com essas emoções de reprovações. Não deixe que isso te abale. E a terceira dica é aprenda com os seus erros e os seus acertos. O que eu disse de extrair o melhor do pior. Na prova da OAB, você reprovou, você vai extrair experiências ali dessa reprovação, amadurecimento. E ali você vai ver em qual parte você acertou, em qual parte você errou. E eu digo, por mais que as pessoas possuem, às vezes, o psicológico abalado por já chegar na prova achando que a prova é um bicho de 7 cabeças,
A maioria estuda de forma errada. Eu já falei que eu não vou entrar nesse assunto de como estudar aqui, vocês podem ver nos outros vídeos, mas as pessoas estudam da forma errada. Um exemplo que eu vou dar de estudar da forma errada é você estudar todos os conteúdos das 17 matérias. Senhor, por que as pessoas fazem isso? E o pior, a maioria dos cursinhos, eles ensinam isso, eles passam todas as 17 matérias, eles passam um cronograma lá de estudo com todas as 17 matérias, com todos os conteúdos. E, sinceramente, isso é um absurdo, porque geralmente as pessoas estudam faltando aí 90, 60 dias para a prova da OAB. Se você não aprendeu tudo isso em 5 anos, o que você também não irá aprender, não existe um especialista em todas as áreas ali, também não existe alguém que saiba todos os conteúdos. Não tem. Por isso que quando você vai advogar, o ideal é você se especializar numa área, porque você não vai saber tudo, você não vai ser expert em tudo. É a mesma coisa na prova da OAB. Você não precisa saber de tudo. Então, o que você pode tirar aí, às vezes, como melhorar o seu erro, foi ter estudado da forma errada, ter estudado ali da forma incorreta. O que você pode tirar do acerto aí que você teve é ter criado uma rotina de estudo. Você criou uma rotina de estudo, não desiste, não ache que essa rotina de estudo que te prejudicou. Não é, pelo contrário. O que pode ter te prejudicado é o psicológico e o método que você utilizou, que não é bom. Mas a rotina que você criou, ela é maravilhosa. Então, a rotina que você criou é um acerto. O que é o erro são as duas coisas que eu acabei de falar. Então, leve isso com você. Você tem que aprender com seus acertos e com os seus erros. São coisas que melhoram na sua vida. Então, leve essa dica com você, analise, bote num papel o que você acertou e o que você errou. E o que você acertou, você continua. O que você errou, você vai melhorar. A quarta dica é reorganize-se. Faça uma reorganização nos seus estudos. Lembra a dica anterior? Bote no papel os seus acertos e os seus erros. Então você precisa botar no papel os seus acertos e os seus erros para que você faça uma reorganização disso. O método que você utilizou não era bom, não funcionou com você, mas as horas de estudo que você estava tendo eram boas, você vai continuar nas suas horas de estudo e vai fazer um novo cronograma, um novo método de estudo você vai pegar. E lembre-se, não é porque aquele método não funcionou com você que ele é ruim, porque ele funcionou com o seu colega, mas não funcionou com você. Não é porque ele não funcionou que ele é ruim, ele apenas não é adaptável a você. Você não se adaptou a este método. Então entenda isso daí, existem vários métodos de estudo. Então você não precisa ficar preso a ele, você pode mudar. Não tenha medo de adaptar o que estava errado. Só não continue no seu erro, porque se você reprovou, alguma coisa que você fez de errado. Se você reprovou alguma coisa, ali estava errado e não deu certo. Porque se está tudo certo, psicológico, bom, na hora da prova você fez um excelente método, não tem por que reprovar. Você não vai reprovar se estiver tudo certo. Só vai reprovar se alguma coisa estiver errada. Então, faça essa reorganização. Não tenha medo. E veja que eu estou passando passo a passo, desde o primeiro até a próxima dica, que é a última. Você precisa seguir à risca. Por quê? Porque cada passo a passo é um momento que você está passando na vida pós-reprovação. Então, veja que a reorganização ela vem depois de você apontar os seus acertos e os seus erros. Porque não adianta você querer fazer uma reorganização sem saber para onde ir. Então, você precisa fazer esses apontamentos e depois fazer essa reorganização. E a quinta dica, e não menos importante, é não desista. É isso mesmo. Gente, existem pessoas que já reprovaram 5 vezes na prova da OAB. Mas por que elas reprovam tanto? Porque elas continuam no mesmo erro. E aí acontece o pior, elas acabam desistindo.
Foi o ano passado, teve uma aluna que queria utilizar do meu cronograma e ela veio e me relatou a seguinte coisa: Yuri, é a sexta vez que eu vou fazer a prova. Já reprovei 5 vezes. Eu não sei mais o que fazer, eu vou desistir. E aí eu até dei um esporro nela, falei, não, você não vai desistir, deixa eu te ajudar e tira isso da sua cabeça. A pior merda que você pode pensar é em desistir. Porque se você desistir, você está matando seus sonhos, você está matando seus objetivos ali. Então tire isso da sua cabeça. Uma reprovação não é maior do que você. 2 reprovações não é maior do que você. 5, 10, 20, uma prova não é maior do que você. Nenhuma prova é maior do que você. Então tira isso da sua cabeça. Não desista. Porque se você desistir, você está matando os seus sonhos. Sempre levante a cabeça. Lembra? Reorganização, reorganize sua vida. Faça uma reorganização aí. Faça novos métodos de estudo, um novo cronograma, mas não desista. Teste o que funciona com você, leve isso como amadurecimento. Eu sei, lógico, reprovar uma vez já é horrível. Imagina reprovar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei, lógico que é horrível, ninguém gosta de passar por isso. Você acaba ficando envergonhado, envergonhada com o que está acontecendo. Você não sabe por que você está reprovando, mas é exatamente esse o motivo da sua reprovação. A maioria não sabe o porquê reprovou. A maioria não faz apontamentos ali para saber em qual parte errou, em qual parte acertou. Então, você precisa fazer esses apontamentos e você não pode desistir, porque se você não fizer esses apontamentos, você continuar batendo na mesma tecla ali, indo sempre fazer a prova da mesma forma, estudar da mesma forma, continuar do mesmo jeito, por mais que tenha reprovado, você vai reprovar novamente. E as pessoas acham que é só sentar a bunda na cadeira e estudar, 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 estudar. Não é só isso. Lógico, você precisa estudar, mas não é só isso. Você precisa ter seus momentos de lazer, por exemplo, porque isso melhora o seu psicológico, isso ajuda você a lidar com aquele momento de tensão que é fazer a prova, que todo mundo fala que é difícil, mas não é difícil, basta estudar de forma correta. Então, leve isso com você, não desista, por mais que seja difícil, por mais que você esteja passando por dificuldades, não só da questão de prova, mas financeira, familiar. Só não desista. Até porque pensa, se é seu objetivo, se passar na OAB, você quer ser um advogado, você quer fazer um concurso público, você vai precisar da OAB. Então, se sua situação é ruim financeiramente, você está abalado, pensa aí melhor. Porque se você passar na OAB, você vai conquistar uma situação financeira melhor, já que você quer advogar ou você quer concurso público que exija alguns anos de prática jurídica. Então, bota isso na sua cabeça, não desista, porque eu vejo muitas pessoas que acabam desistindo, porque acabam não tendo apoio das pessoas próximas. As pessoas próximas, ao invés de ajudá-las, apoiá-las naquele momento difícil e ajudá-las a melhorarem, elas só criticam. Ah, fez 5 anos de faculdade para agora ficar mais 2 anos aí reprovando. Isso daí não se faz, gente. Se você já fez isso, não faça. As pessoas precisam ter empatia. E isso daí é uma coisa muito rara hoje. Então não se sinta abalado, abalada com as suas reprovações e não desista. Porque se você desistir, você está matando os seus sonhos. Beleza? Então essas são as 5 dicas que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês tenham absorvido e eu possa ter ajudado de alguma forma. E, novamente, isso daí são dicas de psicólogos e pessoas que já passaram por isso, profissionais das diversas áreas, tanto advogado quanto juiz. E leve isso com você para poder te ajudar. Uma reprovação não pode acabar... Uma não, né? Eu falo uma, um modo de dizer, mas pode ter tido várias reprovações.
As reprovações, elas não podem te deixar abalado, te deixar abalada. Você precisa dar a volta por cima. A vida não é só vitória não, gente. Eu já passei por isso, colegas meus já passaram por isso. A vida não é só vitória. Tem momento que você vai perder e é você tirar essa derrota o melhor que você puder. Que o que eu vejo nas derrotas é amadurecimento e o que eu estava errando. Porque imagina, se você consegue dar sorte de passar na primeira fase, chutando ali, você deu a sorte da sua vida, conseguiu passar. Mas você não sabe o que você estava errando ali. E lá na frente você leva isso com você, quer continuar da mesma forma, estudando da mesma forma, e aí lá na frente você se dá mal. Ainda mais para quem estuda para concurso público, a prova da OAB já é o primeiro passo para você criar aquela rotina de estudo. Na verdade, o primeiro passo estava na faculdade, mas sabemos que a maioria das pessoas não criam essa rotina. E eu não vou julgá-las porque eu também era assim. Na faculdade, eu não tinha uma rotina de estudo, estudava em véspera de prova. Isso não é correto, isso não é legal, mas é o que eu fazia. E eu criei uma rotina de estudo a partir do momento que eu comecei a estudar para a prova da OAB. E depois disso, minha vida melhorou muito porque eu acabei levando essa rotina de estudo para os afazeres do meu dia a dia. E é excelente, você se sente melhor. Então, é isso daí, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like também, compartilha com os amigos, porque talvez essa dica não vai servir para você, mas vai servir para o seu colega. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.